Capítulo 14. Os enfermeiros subiram de elevador com Vitória até o terceiro andar. Quando a porta abriu, saíram para o corredor e seguiram por ele. Vitória notou como os corredores eram longos. Contudo, não era possível ver até onde iam, pois havia uma curva. Alguns pacientes andavam por ali, de um lado. Havia quartos e fileiras de portas-balcão de madeira envidraçadas que davam acesso a uma varanda tão longa quanto o próprio corredor. Havia macas, cadeiras, camas puxadas para a varanda, do outro quartos com janelas. Os enfermeiros guiaram Vitória na direção de um lance de escadas, estreito, que levava ao quarto andar. O corredor em cima era parecido. Vitória foi encaminhada até uma pequena sala de exame. As paredes eram pintadas de branco e havia uma maca e duas cadeiras postadas perto da janela com vistas para o bosque. Sobre uma mesa de alumínio havia seringas de vidro, frascos, um termômetro, um aparelho para medir pressão e outros utensílios. Do outro lado, um pequeno armário branco de metal fechado e uma balança. Aparentemente, era uma saleta para coletar exames e avaliar o estado geral de pacientes antes da internação. Vitória sabia que funcionava assim, pois esteve internado uma vez, 2 anos antes, quando operou de apendicite. Mas, muito diferente daquela ocasião, agora ninguém conversava com ela, nem tentava ser simpático, muito menos acalmá-la. Acalmá-la, sim, porque desde que vinha subindo as escadas para o quarto andar, Vitória passou a escutar muitos gritos, de desespero ou dor. Ela não sabia precisar, mas partiam de mais de uma pessoa e tinham uma intensidade considerável. Um deles, em especial, se sobressaía aos demais pela potência, pela fúria. Quero sair daqui! Outros eram somente berros, volta e meia, uma formação de palavras ou frases. Logo que saíram do corredor, Vitória encolheu-se, procurando saber de onde vinham os gritos, aparentemente dos fundos do corredor, mas não dava para saber com certeza, pois eram intermináveis. Como o som ecoava, causava uma péssima primeira impressão. Era impossível que não se escutassem os gritos de fora do prédio, com tantas janelas abertas. Seria por esse motivo que tinham vindo pelo túnel? Se chegassem pela porta principal, ela teria escutado os gritos? Vitória não sabia o que pensar. Ela optou por não pensar. Ia ficar só até o dia seguinte. Olhou para os enfermeiros, mas nenhum deles olhava em sua direção. Era como se ela nem existisse. Então ficou quieta. Quero sair daqui, não aguento mais. Mas por que gritavam tanto? Vitória tentou forçosamente se concentrar em si mesma, mas o seu coração ficou mais acelerado. Chamou a atenção dela o fato de que não havia pacientes zanzando por ali, como no andar de baixo. Quando entrou na tal saleta de exames, tinha certeza de que seu rosto deveria estar pálido. Contudo, lhe disseram para se sentar e esperar. O cheiro de éter incomodava um pouco. Um dos enfermeiros ficou parado à porta, aparentemente para vigiá-la. Imaginavam que ela tentaria fugir? Acomodada em uma das cadeiras, os olhos da jovem estavam fitos na porta aberta. O enfermeiro passeava ali, pelo corredor, aparecendo na frente da porta de vez em quando. Em dado momento, Vitória começou a ouvir o som de vozes normais. Mas em meio a gritos que ficavam mais altos, deveria ser do pessoal de enfermagem que trazia consigo algum paciente. Na verdade, Vitória notou, era a voz daquele paciente que berrava com mais fúria. O som foi ficando bem próximo.
sinal de que iam passar por ali. Ela ficou esperando, iria descobrir o motivo de tanto desespero. Quando passaram na frente da saleta, Vitória viu duas enfermeiras que vinham trazendo uma maca. Elas conversavam alto para se sobressaírem aos gritos, mas sem demonstrar grande preocupação com o homem deitado ali, que gritava a plenos pulmões. Ele estava sob um lençol cheio de sangue, e os braços e as pernas deveriam estar amarrados, porque apesar dos gritos, o homem permanecia no lugar. Me tirem daqui, quero sair. O paciente agitava a cabeça de um lado e de outro, e por um breve instante, os olhares dele e de Vitória se cruzaram. O paciente deveria saber que ela estava fazendo a internação, por suas roupas de viagem e cara de espanto, pois começou a gritar para ela sem parar, meio delirante: sai daqui, sai daqui, sai daqui. O pessoal que empurrava a maca apressou-se, enquanto o enfermeiro que tinha ficado para vigiar Vitória comentou: ele não está bem mesmo, passou por outro procedimento. Aquela explicação era para ela? Vitória não havia perguntado. Mas por que havia tanto sangue? Vitória virou o rosto e concentrou-se na paisagem do bosque, olhando pela janela. Logo o dia iria terminar, a noite cairia. Ela faria os testes que o médico havia mencionado e o dia seguinte chegaria logo. Por fim, uma enfermeira entrou na saleta. Não era nenhuma daquelas que empurrava a maca. Ainda bem. Ela feriu a pressão da jovem, a temperatura, o pulso, o peso e colheu seu sangue. Enquanto Vitória dobrava o braço, segurando o algodão sobre a picada da seringa, mandaram-na seguir para outra sala, maior, um pouco, adiante do corredor. Assim que entrou, Vitória viu que havia um grupo de médicos e enfermeiras. Aparentemente, esperavam por ela. Só então percebeu que os primeiros enfermeiros deveriam ser apenas técnicos e auxiliares. Boa tarde, disse um dos médicos. O mais velho, sem entusiasmo, parecia só protocolar. Enquanto isso, ele se debruçava sobre o que deveria ser a ficha dela, ainda dando uma lida. Vitória tinha quase certeza de que era a mesma em que o Dr. Ralph havia registrado seu relato. Boa tarde, respondeu. Por favor, tire suas roupas atrás do biombo. Mas por quê? Como assim? Aquilo era totalmente desnecessário. Porque precisamos ver se você tem cortes, arranhões e outros sinais de automutilação. As pessoas com perturbação mental costumam fazer isso. Bem, respondeu Vitória nervosa, eu posso lhe assegurar que não tenho nenhum ferimento desse tipo. Sim, mas nós precisamos constatar e fotografar o seu corpo antes da internação. Então eu gostaria que os homens se retirassem, falou firme. Receio que isso seja impossível. Mas uma enfermeira de pequena estatura com cabelos escuros, pincelados por fios grisalhos e que despontavam por baixo de sua touca, deu um passo na direção de Vitória. Devia ter cerca de 45, 50 anos. Seu avental era impecável. Eles são os especialistas, minha filha, e têm que estar presentes. Fique calma. Tudo o que estamos fazendo aqui faz parte da rotina. Todos nós estamos acostumados a isso. Gritos e mais gritos. Ainda dava para ouvir aqueles gritos do homem à distância. Vitória preferiu ignorar, bem como os outros gritos que escutava desde que havia chegado ao quarto andar. Embora fossem esporádicos, continuavam constantes. Vitória inspirou profundamente. Ia ter que passar por aquilo. Não havia alternativa. Entrou atrás do biombo, deixou o chapéu de lado, bem como as luvas sobre a cadeira que estava encostada à parede. Então abriu os botões de seu casaquinho verde escuro e o apoiou sobre as luvas. Depois abriu os botões
do vestido verde água. Ela sentiu o ar frio contra a pele. Em poucos instantes, a mesma enfermeira espiou atrás do biombo, falando: "Tire tudo, não deixe nenhuma peça." Quando a mulher viu que Vitória havia obedecido, afastou o biombo, expondo a garota nua. Ela permaneceu meio de lado, os olhos baixos, os cabelos caíam até quase a cintura, presos em parte por uma fivela. "Fique de costas." Um dos médicos aproximou-se com a máquina fotográfica, enquanto a enfermeira erguia os cabelos da garota. Flash, flash. Ah. De frente agora. Descruze os braços. Flash, flash, flash. Depois, um lado do corpo, o outro. A parte interna das pernas, dos braços, o pescoço. A enfermeira pediu para Vitória sentar-se em uma cadeira e espalhou os cabelos dela, verificando se o couro cabeludo estava em ordem. Por fim, fotografaram mãos e pés. Terminada a sessão de fotos e todo o constrangimento, Vitória enfiou-se atrás do biombo novamente. A enfermeira estendeu um avental branco. "Não posso ficar com meu vestido?" Urros pavorosos e repentinos. Esses eram novos. "Não, vai ser bem mais confortável para dormir com um avental, acredite. Se você for ficar por muito tempo, seus parentes podem trazer outras vestimentas." "Não, só vou ficar até amanhã", respondeu Vitória com pressa. A enfermeira apenas olhou para ela e não respondeu. Vitória vestiu o avental de mangas compridas, enquanto escutava os comentários da equipe da sala. Nada que chamasse sua atenção, além do mais, nem teve muito tempo para ouvir, pois logo escutou a voz da enfermeira de novo. "Entregue também o seu relógio de pulso, esse anel, a correntinha e os brincos", disse. "Não posso ficar com a minha fivela de cabelo?" perguntou Vitória. "Não, filha. Você não imagina como qualquer coisa pode virar uma arma." A enfermeira observava para ver se Vitória não tinha mais nada. Depois pegou os sapatos e as meias finas e estendeu um chinelo hospitalar. Seus pertences ficaram guardados até a sua alta. "Vou embora amanhã", Vitória falou de novo, sentindo gosto naquelas palavras. "O doutor disse que você ficará entre 24 e 72 horas conosco." O olhar da enfermeira era estranho. "Não, só fico até amanhã. Vou apenas fazer uns testes." A mulher não respondeu outra vez, e os demais estavam ocupados, terminando suas anotações, e não prestavam atenção ao que ela dizia. Gritos, gritos e mais gritos. "Me acompanhe", pediu a enfermeira, carregando as coisas de Vitória nos braços. A tarde vinha caindo. Vitória estremeceu, mas não era de frio. Pegaram as mesmas escadas estreitas que ela percorreu antes, com os enfermeiros, e subiram para o último andar. As duas foram caminhando pelo longo corredor sem falar mais nada. Ali, a temperatura era agradável, porque as janelas não estavam abertas e os aquecedores tinham sido ligados. Mesmo assim, Vitória estremeceu novamente. Diferente do que ela tinha visto nas fotos para o trabalho escolar, nas reportagens e nas matérias, o ambiente não trazia acolhimento e a visão dos leitos, muito menos. Eram tantos. A maior parte do hospital estava ocupada, mas ali, no 5º andar, também não havia pacientes à vista. Deve ser o horário, talvez o banho ou o jantar. Fato é que estavam todos nos quartos. Havia salões com leitos coletivos dispostos lado a lado, mas também quartos menores, individuais ou duplos. A maioria era semelhante aos do andar de baixo. Vitória percebeu que ali, em alguns pontos do corredor, a pintura das paredes mostrava pontos de umidade e bolor. Talvez por ser o último pavimento do sanatório. Houvesse goteiras e infiltrações de água. A verdade é que tudo parecia meio escuro.
As lâmpadas aparentemente não conseguiam dar conta do tamanho do ambiente, ou então era Vitória que estava vendo tudo com lentes de óculos de sol. O mais perturbador, porém, era a sensação de que os gritos eram intermináveis. Só de estar ali, mas que, assustada, Vitória se sentiu triste. Elas passaram por um trecho de corredor diferente. Havia portas de ambos os lados, com quartos pequenos, claustrofóbicos. Vitória nem sabia mais onde estava. Finalmente, elas entraram em um quarto mais adiante. Comprido, havia janelas grandes e camas enfileiradas, separadas por biombos de tecido. Mas só deu tempo de Vitória olhar para o rosto das mulheres que estavam ali, todas deitadas, algumas de penhoar ou touca. Conforme ela seguiu pela fileira de camas, a dela era a penúltima. Seria impressão ou podia sentir um odor leve de urina disfarçado por cheiro de remédios ou algo do tipo? Meu Deus do céu! A enfermeira parou aos pés do leito que a garota ocuparia. A última cama não estava visível, encoberta por um biombo, de modo que Vitória não viu se havia alguém lá. Transformada em paciente, Vitória deitou-se, embora fosse a última coisa que queria. A enfermeira de cabelos grisalhos, de 45 ou 50 anos, tinha acabado de sair. Vitória tentou olhar pela janela e esquecer os gritos. A sensação sombria que a invadia e a necessidade crescente de que os testes começassem de uma vez. Socorro! Aquele berro foi particularmente alto. Será que gritavam tanto assim em todos os sanatórios? Será que aquilo era normal? A julgar pela indiferença de todos, não parecia estar ocorrendo nada demais. Na cama, Vitória agora podia escutar os gemidos mais sutis que vinham de lugares mais próximos, os lamentos e soluços. Uma infelicidade pairava por todos os cantos. Parecia que escorria pelas paredes e se infiltrava nas frestas das janelas, das camas. Era diferente do terceiro andar, ou mesmo do primeiro andar, onde ficava a recepção e também o escritório do Dr. Ralph. Por mais que houvesse caminhado pouco por esses lugares, ainda assim parecia que tinha um clima diferente, mais leve. Aparentemente, quanto mais alto subiam, mais carregado ficava o ambiente. Inclusive, foi a partir do quarto andar que Vitória começou a ouvir os gritos. Para sua surpresa, não se passaram 5 minutos, e apareceram os 2 enfermeiros que a tinham acompanhado no elevador. Sem sorrisos e sem cumprimentos. Postaram-se um de cada lado e pegaram as correias de couro que estavam presas na lateral da cama e foram envolvendo-as nos pulsos de Vitória. Não precisam me amarrar, a jovem protestou, tensionando os braços. As mãos deles eram como prensas, apertaram as correias e ponto final. Eu não vou fugir daqui, falou Vitória com certa ironia de cara feia. Aqueles homens pareciam bem broncos para trabalhar em um lugar como aquele. É o procedimento padrão. Todos vocês dizem que não vão fugir. Foi a resposta curta e direta. O que a impede de descer as escadas e sair? O bom senso? Retrucou Vitória. Uma mulher do outro lado do biombo falou com voz fraca, um resmungo, mais para si próprio do que para Vitória. Todos querem fugir daqui, mas a única saída é a morte. Um dos enfermeiros sorriu diante do olhar surpreendido de Vitória. A situação parecia ser muito engraçada para ele. Vinda de outro biombo, mais perto da porta, outra voz soou irritada e agressiva. Ah, mais uma? Chegou mais uma? Ah, mais uma no inferno. Mais uma, mais uma, mais uma. Vitória havia acabado de passar e todas olharam para ela.
Como aquela mulher não se lembrava disso? Cala a boca, gritou outra voz. Cala a boca, sua maldita. Quer visitar o necrotério? E do corredor, vinda de algum outro quarto, a mesma voz de antes, muito alta e muito agoniada. Socorro, socorro! Vitória estremeceu. Não ia ser uma noite fácil. Será que os testes eram feitos ali, na enfermaria? Quando deu por si, estava sozinha, esquecida em seu biombo. Os 2 enfermeiros tinham ido. Ela nem percebera. Vitória estava inquieta. Quero sair! Outro urro da mesma mulher. Estava escuro lá fora. Talvez fosse hora de jantar. Certamente, depois dele, os exames iriam finalmente começar. Então ela dormiria e já seria o dia seguinte. Mais alguns poucos testes e iria embora. Às 4 da tarde. Tudo aquilo seria parte do passado e poderia continuar com sua vida. Porque eu não sou esquizofrênica. Logo, isso tudo acaba amanhã. Uma ideia passou pela mente dela. Será que aqueles pacientes internados eram todos psiquiátricos? A voz de seu pai falando que não se podia desperdiçar um investimento do tamanho de Waverly Hills despencou das alturas e bateu no chão da sua mente. Será? Será que estavam reservando algumas salas para pacientes de psiquiatria? Estava aflita com aquelas ideias. De repente, o pescoço estava coçando. Vitória esticou o máximo que pôde, tentando aproximar o pescoço da mão, porque justo agora o pescoço coçava, e também sua cabeça. Oh, que aflição! Não era possível coçar aquelas partes, e nem ajeitar o cobertor, pois uma parte tinha ficado presa sob suas costas e incomodava. Procurou não pensar na maldita coceira, que teria que passar sozinha, sem nenhuma coçadinha. E o tempo também foi passando. Vitória puxou as pernas para cima, apenas para se movimentar. O cobertor engastalhou um pouco de lado. Ela baixou a perna correspondente. Queria virar de lado, mas não podia. Precisava ter paciência. O tempo passava, os gritos diminuíam e voltavam a crescer, em intervalos. Parecia que as pacientes não ficariam todas quietas ao mesmo tempo. Vitória estava se acostumando com aquele padrão. O estômago apertou um pouco. Seria fome? Não sabia dizer. Aliás, aquele jantar estava demorando. Vitória olhou pela enésima vez na direção da janela que ficava quase na frente do leito dela. O céu estava escuro, com estrelas totalmente escondidas sob as nuvens pesadas de chuva. Que tempo horrível! Nada acontecia. Ela parecia abandonada. Suas costas e os pulsos começavam a doer. Se ao menos estivesse com um relógio de pulso, poderia saber as horas. Queria saber quando começariam com os testes. Ninguém lhe informava nada. Então, como aparentemente era assim que funcionava, Vitória decidiu gritar como as outras. Primeiro com o máximo de educação. Por favor, enfermeira, poderia vir aqui um instante? Enfermeira? Vitória parou e esperou. Nada. Que droga que sua cama ficasse um tanto longe da porta. Gritou de novo. Por favor, enfermeira. Então ouviu pela primeira vez uma voz que vinha do último leito. Aquele que Vitória não sabia se estava ou não ocupado. Era uma voz suave e fraquinha, que parecia de alguém mais idosa, e que lhe respondeu: Não adianta você gritar, menina. Ninguém vai vir até aqui. Mas como assim? Isso é um desrespeito muito grande. Eu não sou uma paciente. Só vim fazer alguns testes. Vitória ficou irritada. Gritou ainda mais alto, puxando as correias de couro. Parou de puxar quando os pulsos ficaram vermelhos e as mãos pareciam um pouco inchadas pela circulação ruim. Mas continuou gritando.
Enfermeira, eu quero ir ao banheiro, só ao banheiro. Foi completamente ignorada, a não ser pela voz ao lado. Não adianta, menina. Poupe sua voz. Não quero poupar minha voz. Enfermeira, quero ir ao banheiro. Ela puxou violentamente os pulsos. Quero ir ao banheiro. Mas ninguém apareceu e Vitória gritou até cansar. Seus pulsos estavam ficando em carne viva. Os dedos inchados já doíam para dobrar. Devia ter se passado mais de 1 hora quando veio jantar. Uma auxiliar empurrava um carrinho com vasilhas de alumínio numeradas. Algumas enfermeiras, nenhuma que Vitória tivesse visto antes, acompanhavam o carrinho, soltando as pacientes sempre de olho. Devia ser o pessoal do turno da noite, pois os enfermeiros truculentos também não eram os mesmos. Mas aparentemente, aqueles homens tinham como única tarefa vigiar e acudir em caso de alguma intercorrência. Vitória viu que algumas pacientes saíram do quarto. Deveriam comer em algum outro lugar, provavelmente em uma mesa. Outras comeriam ali mesmo, incluindo a mulher idosa ao lado de Vitória. Sem dizer nada, a menina pegou a sua vasilha. Os braços também doíam, mas pelo menos alguma coisa estava acontecendo. Ela olhou o conteúdo e não gostou do aspecto. Parecia uma gororoba indefinida. Cheirou, fez uma careta, já estava para lá de tanta raiva. Você pretende ficar aqui me olhando enquanto eu como? Reclamou Vitória para a enfermeira que estava parada, junto ao biombo, e a observava. Sim, é o procedimento. Você é nova, a mulher respondeu impassível. Devo verificar se você vai comer tudo. Vitória olhou de novo para o interior da vasilha. Mas o que é isso, afinal? É algo muito nutritivo, desenvolvido pelos nossos nutricionistas. Pelo menos de desnutrição, ninguém vai morrer. Eu não quero comer isso. Não estou com fome. Até amanhã não ficarei desnutrida. Você tem que comer. A voz não admitiria resistência. Mas eu não quero. Olha só, você escolhe. Fazemos do jeito fácil ou do jeito difícil. Você pode comer sua refeição por bem, ou vamos colocar em um funil na sua garganta e a faremos engolir tudo do mesmo jeito. A mulher falou com muita convicção. Vitória não duvidou nem por um instante que eles fariam exatamente aquilo. Então era por isso que a gororoba era pastosa, para poder ser enfiada goela abaixo de quem se recusasse a comer. Inimaginável. Vitória ficou furiosa. Olhou para a mulher com olhos chispando. Então pegou a colher e comeu tudo de uma vez, o mais rápido possível, sem nem sentir direito o gosto. Pronto. Está feliz? Vitória largou a colher na vasilha. Muito. A enfermeira estendeu um copinho de plástico com vários comprimidos diferentes dentro. Agora você toma os remédios. Certo, já vou tomar. A enfermeira encheu outro copo com água. É para tomar agora. Um enfermeiro brutamontes estava parado perto do biombo. Vitória pegou 2 comprimidos iguais, primeiro, e colocou-os na boca. Bebeu um gole grande de água e tentou o velho truque de engolir a água, mas não os comprimidos. Talvez conseguisse fazer isso com todos. Não funcionou. A mulher apertou a boca dela como se fosse de um bebê e olhou dentro. Os comprimidos escaparam debaixo da língua. Aquelas enfermeiras deveriam estar muito acostumadas a fazer esse tipo de coisa. Trate de tomar isso, ordenou. É para você engolir. Não havia jeito. O copo com água foi erguido na direção dela mais uma vez. Mas que remédio é esse? Um remédio para você melhorar. Desconfiada, a Vitória depositou os 2 comprimidos de volta no copinho que a mulher segurava. Vim aqui fazer alguns testes e não tomar remédios que nem sei o que são. Sou uma cidadã americana e você não pode me obrigar. Não posso? Ela deu uma olhada para os brutamontes
que avançou na direção de Vitória e segurou seus braços enquanto a enfermeira abria a boca da garota mais uma vez. É para você engolir, disse com rispidez. Indignada, Vitória cuspiu os comprimidos à medida que iam sendo postos em sua garganta. Mas eram 2 contra 1. O homem colocou a mão pesada e pegajosa sobre o rosto dela, tapando seu nariz e mantendo a cabeça dela firmemente prensada contra o próprio peito. Vitória sentiu alguma coisa se erguendo dentro dela, uma raiva cega, e começou a chutar e a se contorcer. Um terceiro sujeito veio em auxílio dos outros 2. E ela foi segurada de tal forma que não conseguia se mexer nem respirar, com aquela mão nojenta que segurava seu rosto e tapava seu nariz. Ela teve de abrir a boca. Imediatamente, Vitória sentiu que seu maxilar foi erguido com violência para cima, ao mesmo tempo em que alguém segurava com força a arcada dentária inferior. Era impossível fechar a boca. Bem que ela tentou. Os comprimidos foram enfiados de qualquer jeito e a água foi derramada por cima. Vitória a engolia, o que não se derramava sobre a camisola. Vitória tentava gritar, mas com a boca presa daquele jeito e a água se esparramando, tudo o que conseguia era emitir sons furiosos que vinham do fundo da garganta. Ela engasgou e tossiu convulsivamente. Por fim, a largaram. Os 3 enfermeiros lançaram olhares para ela como quem diz: aprenda logo quem é que manda aqui. Toda aquela medicação, uns 7 ou 8 comprimidos, estava agora em seu estômago. Vitória olhou para eles cheia de fúria, mas sem dar atenção a isso. Os 2 homens aproximaram-se para prender novamente as correias em seus pulsos. Vitória puxou os braços. Eu quero ir ao banheiro primeiro. Ninguém respondeu. Um dos homens então segurou as pernas da jovem contra o colchão, enquanto a mulher segurava um dos braços. O terceiro foi afivelando as correias com força. Quero ir ao banheiro! Vitória gritou com voz aguda. Vocês são surdos! Se você não ficar quieta, disse a mulher, olhando-a firmemente, vou prender suas pernas também. Mas eu preciso ir ao banheiro. Essa aqui vai dar trabalho, pelo visto, resmungou um dos homens. Estou percebendo, respondeu a enfermeira de cara amarrada. Aparentemente, Vitória representava um contratempo desagradável em sua noite de trabalho perfeita. Vou ter que chamar o doutor. Todos saíram da baia dela. Vitória se esticava, mas era impossível ver muita coisa além dos biombos. Então ouviu mais uma vez aquela voz fraca vinda do último leito. Não conteste o doutor, menina. Concorde. Só concorde com tudo o que ele disser. Presa de novo, Vitória não respondeu. Estava toda suada, molhada com a água que caíra em sua roupa, descabelada. Até o lençol embaixo dela estava molhado. Os pulsos doíam. Estava estarrecida com o tratamento recebido. Não era possível que aquele fosse o procedimento padrão. Quando contasse isso aos pais no dia seguinte. Tentou se acalmar, encostou a cabeça no travesseiro que agora estava em uma posição incômoda. Só que não tinha como ajeitá-lo. Mas Vitória não conseguiu relaxar, atenta a qualquer movimentação ao redor. Por alguns instantes, os gritos pareceram parte do ambiente. Agora ela os ouvia novamente. O tempo foi passando e nada acontecia. A que horas iriam fazer os novos exames? Aos poucos a gritaria foi diminuindo, pelo menos perdendo a intensidade. A julgar pela quantidade de remédios que ela mesma havia tomado, Vitória supunha que os calmantes estavam fazendo efeito nos pacientes para garantir sossego durante a noite. Em algum momento eles tinham que descansar, afinal. Vitória não sabia se tinha, ela própria, tomado algum calmante, mas
Independentemente, Vitória se sentia bem desperta. A noção de tempo, porém, parecia perdida. Não havia relógio e ela estava presa ali horas. Tentou fechar os olhos e imaginar que estava em outro lugar, mas a inquietação a dominava e agora realmente a vontade de usar o banheiro estava incomodando. Alguém estava chorando baixinho ali mesmo, no quarto dela, mas Vitória não sabia em qual leito. Passos aproximaram-se cada vez mais altos. Vitória ficou atenta. O rosto do Dr. Ralph Miller apareceu na baia de Vitória. Vinha acompanhado de 2 brutamontes. Eles pareciam mais 2 guarda-costas do que pessoal de hospital. Vitória já tinha entendido muito bem o motivo de haver esse tipo de pessoa na enfermaria. Não houve cumprimentos. O médico tinha o rosto sério, para não dizer carrancudo. Aproximou-se da cama dela, bastante. Ficou bem ao lado da cabeceira e olhou fundo nos olhos de Vitória. Você pretende continuar causando problemas? O cheiro de bebida invadiu as narinas dela e Vitória tentou recuar o rosto. No entanto, não havia saída. Ele não estava bêbado, mas certamente gostava de uma dose ou outra nas horas vagas. Não pretendo causar problemas. Eu só gostaria de saber quando faremos os testes. Enquanto Ralph Miller aproximava o rosto tão perto do dela que os narizes quase se tocaram, ele respondeu em um tom baixo e controlado. Faremos quando eu decidir que é a hora. Mas meus pais virão me buscar amanhã. Faremos quando eu decidir que é a hora. Ele afastou o rosto dela um pouco e Vitória respirou melhor. Achou por bem não contestar. Conforme havia dito a senhora ao lado, com voz contida, pediu: eu realmente preciso ir ao banheiro. Você irá ao banheiro quando nós dissemos que é para ir. Vitória torceu para que suas feições não demonstrassem a raiva que a invadiu diante daquela resposta. Além disso, aquele maldito sotaque dele a estava irritando. Eu preciso ir agora, doutor, falou Vitória, quase entre dentes. Não é hora de ir ao banheiro. Aqui temos hora para tudo. De novo ele se aproximou o rosto do de Vitória. Tem hora para ir ao banheiro, tem hora para comer, tem hora para tomar banho, hora para tomar sol. Temos hora para tudo. E você precisa aprender isso logo, sabia? Precisa aprender que no mundo existem regras. O tom de voz do médico ficou mais severo. Pessoas desajustadas como você não entendem as regras da sociedade. Não as respeitam. Querem regras especiais a cada piripaque que tem. Vitória obrigou-se a fixar os olhos nos olhos dele, perplexa. Você está dizendo que sou desajustada? Quer dizer, nesse curto período de tempo em que estou aqui, você já tem um diagnóstico fechado? Não foi isso que você disse aos meus pais. Sou psiquiatra, mocinha, falou acompanhado de um sorriso sarcástico. Sabe, tive pena da sua mãe, que me pareceu uma mulher distinta e que não merecia uma pancada tão forte da vida. Assim, de repente. Vamos deixar ela se acostumar aos poucos com a realidade. Que realidade? Indagou Vitória com a voz ligeiramente trêmula e se odiando por sua fraqueza. Eu conheço uma maluca de longe, minha cara. É por isso que você vai passar uma longa temporada conosco. Vitória ergueu a cabeça, aproximando-se do rosto do médico. Fechou as mãos em punho, mesmo sem perceber. Ah, não vou não. Amanhã meus pais estarão aqui para me pegar. Eu só fiquei aqui para uma avaliação mais completa, como o senhor mesmo disse. Isso. O combinado foi que você seria avaliada. Já liguei para seus pais, avisando, e eles não virão amanhã. Vitória sentiu o peito subitamente queimando por dentro. Um calor que começava no centro dela
e se espalhava. E enquanto se espalhava, ia ficando frio, cavando buracos dentro dela, onde o medo e a impotência tentavam se esconder, se refugiar para não virem para fora em um jato de pânico. Mas o Senhor não pode me manter aqui. O médico sorriu ao ficar com o corpo ereto. Não posso? Você está louca, fora da realidade. Eu tenho a anuência de seus pais para fazer o que julgar necessário. Tudo para que a filha deles fique boa. Não, eu estou aqui apenas para... A garota não encontrava palavras melhores. Para uma breve avaliação. Sim, eu disse isso, não foi? Mas veja só, você preferia que eu dissesse à sua mãe que estava internando por tempo indefinido a filhinha de cristal dela em um manicômio? Como eu já disse, ele frisou bem, senti pena dela. Acho eu que você ficará aqui conosco por um bom tempo. Vitória não soube o que responder. Ao lado dos buracos cheios de medo e impotência cavados em seu peito, ela percebeu o coração ribombando contra as costelas e a respiração ficando mais curta. O Dr. Ralph Miller lançou o último olhar gélido para a paciente e virou as costas. Antes de ele sair, seguido pelos guarda-costas, Vitória gritou: "Preciso ir ao banheiro!" "Faça aí mesmo." A noite foi horrível. Os remédios deixaram-na zonza. Depois que o médico saiu, Vitória puxou e repuxou as correias, apesar de os pulsos já estarem feridos. Sentia ira, medo, tristeza, uma mistura excruciante que só ficou menos intensa quando um torpor começou a pairar sobre ela. Vitória cochilava, mas acordava logo. Pelo menos assim lhe parecia. Por causa do desconforto de não poder se mexer, das mãos inchadas e da vontade aguda de esvaziar a bexiga. Ou então, talvez, não tivessem lhe dado uma dose muito alta de calmantes. Mas ao se lembrar da quantidade de pílulas ingeridas, ela afastou a hipótese. Talvez eu esteja agitada e preocupada demais. Sempre que se via desperta, ou meio desperta na penumbra do quarto, Vitória sentia um cansaço desproporcional. Seu corpo parecia em frangalhos, mas o alívio do sono profundo não vinha. A noite parecia eterna. Por trás do véu das drogas, tudo parecia meio distorcido, e não apenas o tempo. Mesmo assim, volta e meia ainda gritava para ir ao banheiro. Quando abria os olhos, era difícil focar em qualquer coisa, e não era só por causa da penumbra, mas houve vezes em que achou ter visto alguém passando perto da cama. Certamente uma enfermeira. E Vitória falava alto e gritava bem mais do que ela teve realmente consciência. Os sons lhe pareciam incômodos e a risada de enfermeiras no corredor soava estridente. Às vezes sentia o ambiente rodar, como se estivesse em um barco em alto mar. Ela gemia e reclamava meio fora de si, vencida pelas drogas e pela exaustão. Em algumas horas, Vitória apagou. Acordou com vultos perto dela e ouvia coisas do tipo: "Acho que vamos ter que colocar uma camisa de força nela." Vitória não sabia se era um sonho ou realidade. Quando o dia amanheceu, vieram abrir as cortinas e o sol escorreu sobre a parte superior da cama dela. Somente neste momento, Vitória percebeu que estava posicionada perto de uma das portas balcão, que dava na varanda. Ainda cheia de sono, ela reconheceu a mesma enfermeira mais velha que a havia recebido na véspera. O turno da manhã de novo. A cabeça pesava, os olhos dela estavam turvos, o corpo doía de ficar na mesma posição. O grupo sumiu
e ela ficou ali, tentando acordar e desanuviar a cabeça. O cheiro de urina que sentiu na véspera não era impressão sua. Na verdade, as macas fediam. Aqueles corpos fediam a excrementos, a sangue, a... Foi quando Vitória sentiu a poça molhada sob seu corpo e percebeu o forte cheiro de urina. Aquilo não podia ter acontecido. Eu pedi para ir ao banheiro, murmurou muito envergonhada, quando apareceu uma nova enfermeira, que ela não reconheceu. Acho que não consegui segurar. Um ar de pouco caso foi tudo que Vitória recebeu. A mulher estava acompanhada de 2 guarda-costas e aproximou-se para soltar as amarras. Em seguida, pegou uma bandeja do carrinho estacionado atrás dela. Vitória afastou-se da poça de urina, ficando mais perto dos pés da cama. Aqui está o seu café da manhã. Vitória olhou. Uma torrada com um ovo por cima e um pouco de leite. Pelo menos ela conseguia reconhecer o que estava comendo. Enquanto a enfermeira saía, a jovem ficou escoltada pelos brutamontes. Fez o possível para ignorar a presença deles e ficou meio de costa para eles, virada para a porta-balcão. Resolveu beliscar um pedaço do pão. Estava bom. Enquanto comia, a enfermeira retornou com lençóis limpos. Vitória suspirou aliviada. Também lhe foi entregue um novo avental. Mas ela não tinha roupas de baixo limpas. Mas, mesmo assim, a mulher mandou tirar as que estava usando. Vitória ficou muda. Ainda estava zonza. Não queremos você com infecção nas partes, não é mesmo? Ou assaduras que irão infeccionar e apenas nos dar trabalho para tratá-las. Mais do que envergonhada, a Vitória tirou a lingerie e a colocou sobre a mesinha de cabeceira ao lado da cama. Uma bolotinha. Vamos pedir para sua família mandar algumas roupas. Vitória não teve forças para retrucar. Sua alta hospitalar não dependia daquela mulher, e sim do Dr. Ralph. Sem vontade alguma de comer, a garota empurrou forçosamente a comida até o fim, já que seu estômago parecia ter encolhido. Então ela foi novamente atada às correias, com a diferença de que antes a enfermeira fez um curativo nos pulsos dela. Pare de puxar as amarras, disse ela com ar sério, olhando o rosto de Vitória. Senão esses ferimentos vão piorar mais. Não vão me soltar? Ainda não. Quando então? O Dr. Ralph é quem decide. Ela pegou a bandeja vazia, a calcinha de Vitória e voltou pelo mesmo caminho. Os brutamontes a acompanharam. Mesmo com os lençóis novos, o colchão ainda estava molhado. Claro que, se esse era o procedimento padrão, a enfermaria inteira iria cheirar a urina e fezes. Algum tempo depois, Vitória não sabia precisar quanto. A enfermeira mais velha chegou. A baia de Vitória. Trazia consigo uma bandejinha de alumínio com seringas preparadas. O que é isso? Ordens do médico. Mas o que é? Medicação para você melhorar, filha. Mas não pode me dizer o nome, pelo menos? Com certeza não é nada que você conheça. Vitória tinha visto rapidamente, enquanto ficara mais perto dos pés de sua própria cama, que praticamente todos os biombos estavam fechados e afastados das camas das pacientes, o que permitia uma visão melhor do ambiente. Você não vai tirar o meu biombo daí? Ainda não. Por quê? Você é nova. Até se estabilizar, melhor se resguardar. Ou é porque não querem que as outras vejam o que vão fazer comigo? Todas sabem o que ocorre aqui. Estique o braço. A mulher apertou o garrote no braço de Vitória, pegou a veia e injetou lentamente as drogas. Será que era porque ela tinha dado trabalho para engolir os comprimidos na véspera? Ou porque notaram que ela mal dormiu e precisava de doses maiores? Fato é que,
Em instantes, tudo estava escuro e Vitória não viu mais nada.